Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo nas histórias e nos segredos de duas áreas muito especiais em Hong Kong, Kowloon Bay e Ngau Tau Kok, mesmo ali no coração de East Kowloon. Exato. Temos connosco fontes que nos contam uma história de séculos, de transformação constante, desde, imaginem, aldeias de pescadores da dinastia Song, passando por centros industriais potentes e agora são zonas que estão outra vez a reinventar-se. A nossa ideia hoje é mesmo essa: tentar descobrir as camadas escondidas por baixo do que vemos hoje. Para quem visita Hong Kong, ou mesmo para quem só tem curiosidade sobre como a cidade evoluiu, vamos procurar não só a história, os factos, mas também aqueles cantinhos, aquelas narrativas menos óbvias, os tais tesouros escondidos, não é? Que nos dão outra perspectiva. Ok, vamos a isso, sem dúvida. E o que estas fontes nos mostram, e que eu acho fascinante, é como esta área que foi tão moldada por aterros gigantescos e pela indústria pesada, como ela representa tão bem o espírito de Hong Kong, aquele pragmatismo, aquela resiliência incrível. Uhum. Há aqui uma história muito mais funda do que parece à primeira vista. Desde, lá está, vestígios com 1000 anos enterrados debaixo de um aeroporto famoso, Sim. até experiências sociais pioneiras na habitação para operários. E agora, estas transformações mais recentes, mais criativas. O curioso é ver como o passado e o presente estão sempre ali, a conversar, de maneiras que nem imaginamos. Vamos começar então por aí, por essa surpresa debaixo do antigo aeroporto de Kai Tak, um nome mítico da aviação, não é? E descobriu-se lá arqueologia com 1000 anos. Isso foi durante obras, certo? Obras grandes. Sim, sim, foram obras de infraestrutura, nomeadamente para a nova linha de metro, a Sha Tin to Central Link. As escavações começaram por volta de 2008 e o que encontraram foi notável. O que exatamente? Olha, até meados de 2017 estamos a falar de mais de 5.200 artefactos. E destes, uns 3.700 foram considerados importantes. Coisas como poços quadrados feitos de pedra, fornos, até túmulos. Tudo datado da dinastia Song. Incrível. E isto veio a provar uma coisa importante, que aquela zona de Kai Tak já era um povoado com alguma relevância ali na costa de Lingnan, muito antes dos britânicos sequer sonharem em vir para aqui. Liga a história de Hong Kong diretamente à história antiga da China, de uma forma muito tangível. Claro. Mas como é que se lida com uma descoberta dessas? Quer dizer, encontrar estruturas tão antigas no meio de um projeto de construção enorme, numa cidade super densa como Hong Kong. Imagina a complicação. Pois, não foi simples. Gerou, como seria de esperar, bastante debate. Aquela tensão clássica entre o desenvolvimento, o progresso e a necessidade de preservar o património. E qual foi a solução? Enterraram tudo outra vez? Em parte sim, mas com nuances. A solução foi um compromisso. A maioria dos vestígios mais importantes foi preservada in situ, ou seja, no local. Estudaram tudo, documentaram e depois voltaram a soterrar, mas agora dentro de zonas protegidas. Ah, ok. Mas, e aqui é que entra a parte mais inovadora, decidiram integrar alguns dos elementos na infraestrutura moderna que estava a ser construída. Integrar? Como assim? O que é que fizeram? Bem, uma das ideias mais visíveis, e que até resultou de sugestões vindas, por exemplo, do Conselho Legislativo, foi pegar em alguns dos achados mais bem conservados, como um poço antigo, o chamado Jata 2, e o seu canal de água, e recolocá-los. Onde? Mesmo debaixo de claraboias enormes, no teto da nova estação da MTR, a estação Sang Wong Toi. Na prática, quem anda na estação pode olhar para baixo e ver estes vestígios. É quase um museu no meio da estação. Que ideia fantástica! Uma forma de manter a história viva e, mesmo ali, à vista de todos, no dia a dia. Exato. Torna o passado acessível. Portanto, esse é o nosso primeiro tesouro escondido, a própria estação de MTR, Sang Wong Toi. Não é só uma paragem de metro, é uma janela para o passado milenar. E parece que ainda há planos para um museu arqueológico da dinastia Song, ali perto, não é? Junto ao Parque Sang Wong Toi. Isso seria ótimo para contextualizar tudo, Seria, sem dúvida. para dar uma visão mais completa. Vamos mudar agora para a área vizinha, Ngau Tau Kok. O nome já de si é curioso, não é? Chifre de vaca. Pelo que percebi, tem a ver com a forma de um cabo, um promontório que existia antigamente. É isso mesmo. A geografia original deu-lhe o nome e definiu muito da sua história inicial. Galtaokok fazia parte de uma região conhecida como os Quatro Colinas, que incluía também Saitsowan, Lei Yu Mun e Chakwoling.
E o que é que se fazia nessas colinas? Era o centro da indústria de extração de pedra em Hong Kong, desde o início do século XIX até, sensivelmente, 1967. Era uma indústria fundamental a par da produção de sal, ali em Kwun Tong. As pedras que construíram muitas das fundações da Hong Kong moderna vieram dali. Mas as fontes sugerem que Ngal Tao Kok teve um papel ainda mais dramático, quase, na criação da Kowloon Bay que vemos hoje, quase como um sacrifício. Essa ligação é crucial e talvez menos conhecida. Os aterros enormes que criaram a terra firme de Kowloon Bay, principalmente nos anos 70, precisaram de quantidades brutais de material. Terra, pedra. E de onde veio esse material? Veio, na sua maioria, da escavação da zona de Jordan Valley em Gao Tao Kok. Basicamente, Gao Tao Kok deu as suas colinas, a sua paisagem natural, incluindo aquele cabo em forma de chifre, para criar o terreno onde hoje temos as zonas industriais de Kwun Tong e Gao Tao Kok, a zona de carga. Uau! Quer dizer, destruíram uma paisagem para construir outra. Exatamente. É um exemplo muito forte daquilo que por vezes se chama destruição criativa, que marcou muito o desenvolvimento de Hong Kong. Uma geografia desapareceu para outra poder nascer. Que transformação brutal. E para quem hoje quer ter uma ideia dessa paisagem perdida, já não há cabo, não há colinas em Jordan Valley? Não, isso desapareceu. Mas talvez passear pelo passeio marítimo de Kwun Tong ou percorrer em Gao Tao Kok Road e tentar imaginar, talvez com a ajuda de mapas antigos, como era a linha de costa, a topografia. Estar ali é estar em cima de terra que em boa parte foi montanha em Gao Tao Kok. E ainda se encontram vestígios discretos de indústrias ligadas a essa época. Metalurgia, as docas antigas. A vizinha Yau Tong Bay, nos anos 60, chegou a ter mais de 20 estaleiros e serrações. São ecos desse passado. O nosso segundo tesouro escondido, então. A própria terra sob os nossos pés e esses pequenos vestígios industriais. Sim, a memória silenciosa desses tempos. Avançando para os anos 70. Aí a história de Kowloon Bay confunde-se com a própria industrialização de Hong Kong, não é? Depois do aterro de Kwun Tong ter ficado pronto em 67, avançou-se para aterrar o resto da baía. Foi uma obra gigantesca que demorou mais de uma década. E essa nova terra criada foi absolutamente essencial para a economia da altura. Deu espaço para a placa de estacionamento e a zona de carga de Kai Tak, para a zona industrial de Kowloon Bay, a zona de descarga de mercadorias, a zona industrial de Ngau Tau Pok. Foi a base física para o boom do Made in Hong Kong. Precisamente, sem estes aterros, a história industrial de Hong Kong teria sido muito diferente. Não haveria espaço. E claro, não podemos falar desta época sem falar do aeroporto de Kai Tak. A pista até foi aumentada para 3.400 metros em 1974 para os jatos maiores. Mas a lenda são as aterragens. Sem dúvida. A famosa aproximação IGS à pista 13 era terrivelmente difícil, por causa das montanhas à volta e da cidade mesmo ali. Não dava para vir a direito. Não dava. Os pilotos tinham de usar uma referência visual, a famosa Checkerboard Hill, a colina do tabuleiro de xadrez, pintada de vermelho e branco. Quando aviam, tinham de fazer uma curva apertadíssima para a direita, a baixa altitude, quase a roçar os prédios de Kowloon City, para alinhar com a pista no último segundo. Que nervos! Tornou-se um símbolo mundial da perícia dos pilotos e de como Hong Kong desafiava a geografia. Embora já não exista o padrão na colina e o aeroporto tenha fechado, essa imagem ficou. Ficou mesmo. Então, um terceiro tesouro escondido ou ponto de contacto com essa era, talvez seja ir à zona costeira atual de Kowloon Bay, onde está o terminal de cruzeiros, o passeio marítimo. Exatamente. Estar ali, onde antes acabava a pista, dá uma ideia da escala do aterro. E dá para tentar imaginar aqueles aviões a descer sobre a cidade. É sentir a força daquela terra conquistada ao mar. Mudando um pouco de perspectiva, se Kowloon Bay era a força industrial, Gao Tao Kok Garden Estate foi como que o coração que acolhia os trabalhadores dessa indústria, certo? Construído depois de 1954, quando Kwun Tong se tornou zona industrial. Foi dos primeiros grandes bairros sociais. Sim. E pensado especificamente para a classe operária. Os primeiros moradores chamavam a si mesmos bois desbravadores, Kai Fong Ngau,
Uma expressão com um misto de orgulho e realismo. Porque as condições eram duras no início. Eram muito básicas. Há um relatório da Housing Society de 1961 que descreve a Nautauquoc Road como uma estrada ainda rudimentar, sem passadeiras, com poucos autocarros, cheia de vendedores ambulantes. O acesso principal para outras zonas era de ferry. Só mais para o fim dos anos 60, com melhores transportes e o desenvolvimento à volta, é que a zona ficou menos isolada. Mas esse isolamento inicial parece ter tido um efeito interessante na comunidade. Teve, sim. Criou um espírito de autossuficiência muito forte. O próprio desenho do bairro já previa isso, com muitas lojas no resto do chão. A fase 1, os edifícios das Flores, tinha 8 lojas. A fase 2, os edifícios dos Pássaros, de 66, já tinha 23. Lojas de quê, principalmente? O essencial: pequenos restaurantes, os chachatangues, talhos, barbearias, mercearias. O bairro também serviu de campo de ensaio para outras ideias, como dormitórios para trabalhadores solteiros, e tinha uma clínica gerida pelas irmãs Mary Knoll, que era importantíssima na altura. E como foi construído antes de outros bairros ali perto, as lojas do Garden Estate tornaram-se pontos de referência para toda a gente. Eram o centro da vida social. É fascinante como a necessidade moldou a vida ali. E ainda hoje, ainda há vestígios disso. Lojas dessa época. Sim, as fontes mencionam que ainda existem algumas lojas antigas ao longo da Nautauquoc Road, dentro do Garden State. Dão o exemplo do Shangwing Café Shanghong Kabing Ting. E o que tem de especial? Aparentemente, ainda serve comida tradicional, com aquele sabor do wok hei, sabes? O sabor da comida feita em lume forte, muito rápido. E a preços acessíveis, preços de vizinhança. Isso é um verdadeiro tesouro escondido. O número 4. Visitar uma loja dessas deve ser como entrar numa cápsula do tempo, sentir o ambiente dos anos 60. Exatamente. Aquela cultura comunitária calorosa e resiliente da era industrial. E isto leva-nos ao capítulo mais recente, a transformação, com aquele plano do governo, o Energizing Kowloon East, para transformar a zona no segundo centro de negócios de Hong Kong. O CBD2. Isso era de esperar que demolissem tudo o que era industrial, não é? Mas parece que não foi bem assim. Não, o que vemos é algo mais complexo, uma coexistência interessante. Claro que alguns edifícios industriais foram convertidos em escritórios modernos, de luxo até, como o Harbourfront Landmark, mas muitos outros mantêm a sua função original, pelo menos em parte. Continuam a ter pequenas indústrias, metalurgia, gráficas, empresas de design industrial. Ok. E o mais curioso é que, dentro destas carcaças industriais mais antigas, nasceu uma imensa variedade de novos negócios. Livrarias de música, lojas de artigos em segunda mão, as tais Yelong, onde se encontram coisas incríveis, bares de whisky, empresas farmacêuticas, estúdios criativos. É uma mistura enorme. E por que é que isso acontece ali? O que permite esta mistura? O fator-chave, parece, é económico. As rendas são muito mais baixas nos edifícios industriais do que em escritórios modernos ou centros comerciais. Claro. Isso cria um espaço de respiro, um nicho, que é vital para estas novas indústrias culturais, criativas, de restauração, serviços. Pequenos empreendedores conseguem arrancar ali com ideias que noutros sítios seriam impossíveis por causa dos custos. As fontes dão o exemplo da zona da Angto Road. Dizem que, escondidos nesses edifícios industriais, há cafés de especialidade muito procurados. Chamam-lhes Fei Nu Shandi, o paraíso dos viciados em café. Sim. E é interessante o contraste. Estás num café super moderno, acolhedor, e lá fora vês os caminhões, as oficinas. É essa fusão do estilo industrial com a vida criativa que é muito característica desta fase. Portanto, o quinto tesouro escondido é mesmo este, explorar por dentro esses edifícios industriais em ruas como a Ung To Road ou a Wai Yip Street. Exatamente. Entrar, procurar, é preciso passar por um portão de carga, por um corredor simples, para descobrir estes sítios. É ver o metabolismo de Hong Kong em ação. As estruturas antigas adaptam-se, ganham novas funções, criam um charme urbano muito próprio. Olhando então para tudo isto, que viagem! Kowloon Bay e Nautauquoc, a história aqui é mesmo de redesenhar constantemente o mapa, não é? Física, económica e socialmente. Sem dúvida. Desde aqueles vestígios Song soterrados, passando pela indústria, até estes novos centros de negócios e criatividade. A profundidade histórica é imensa.
talvez mais do que pensamos. E os pontos que falámos, as raízes antigas, o sacrifício das pedreiras, os aterros gigantes, a comunidade operária, a revitalização industrial, mostram bem aquilo que falávamos no início. Em Hong Kong, o passado raramente desaparece. Fica ali, dobrado, escondido por baixo do novo. Uhum. Esta zona é quase um resumo da capacidade incrível de Hong Kong de sobreviver, adaptar-se, reinventar-se, mesmo com desafios enormes. E para quem visita ou vive lá, a experiência pode ser muito rica. Num dia quase que se pode viajar no tempo, espreitar a dinastia Song no metro, sentir os anos 60 numa loja de bairro e depois entrar num café super atual numa antiga fábrica. Essa sobreposição de tempos é talvez o grande trunfo de East Keelung hoje. E o fundamental é talvez ter essa consciência. Cada espaço moderno está construído sobre camadas de esforço, de mudança, às vezes de perda. Os tesouros que mencionamos, o poço antigo, a loja de chá, a livraria na fábrica, são âncoras dessa história complexa. São mais do que curiosidades. São testemunhos. E com isto fica talvez uma reflexão para quem nos ouve. Como é que perceber este ciclo constante de destruição, criação, adaptação, tão claro aqui em Kowloon Bay e em Gao Tau Kok, nos ajuda a pensar o futuro de cidades como Hong Kong? E o que nos diz sobre aquele espírito incansável de reinvenção da cidade, face aos desafios que continuam a aparecer. É algo para continuar a pensar.